formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla dos seus vestidos, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quero saudar os irmãos com as palavras do Salmo 133.
e que nesta noite nós possamos abrir o nosso coração e dedicar a nossa vida ao nosso Deus nesta quarta-feira, oferecer um culto de louvor a Ele e, acima de tudo, oferecer as nossas vidas diante dEle, pedindo que Ele nos continue a nos abençoar, a estar conosco e que Ele nos aceite diante dEle e que a nossa vida seja um exemplo aonde nós estivermos e que o nosso Deus se agrade das nossas vidas. Vamos louvar o nosso Deus com uma oração neste momento. Eu convido você a, neste momento, fechar os olhos e vamos falar com o nosso Pai Celestial. Eterno Deus e poderoso Pai, nós te agradecemos, Deus bendito, por este momento que o Senhor nos concede de estarmos na tua casa novamente, Senhor, para louvar o teu nome. Abençoa, Senhor, os meus amados irmãos que também neste momento se colocam diante de ti, Senhor, para oferecer um culto de louvor a ti. Louvado seja o teu nome, Senhor, nós te damos graças por tudo que o Senhor tem nos dado, pelo teu cuidado, e nós nesse momento queremos louvar o teu nome com a nossa vida, com o nosso coração agradecido diante de ti, Senhor. Aceita, Senhor, o nosso louvor, a nossa oração, aceita, Senhor, este culto, que as nossas palavras e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a ti, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos fazer a oração de súplica e gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que está em Lamentações 3, de 22 a 25. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que o esperam por ele, para a alma que o busca. Amém? Vamos orar? Santo e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais este dia que o Senhor nos dá, por mais esta oportunidade, Senhor, de estarmos juntos aqui neste modo, Senhor, mas estamos juntos em comunhão. Ó Pai bendito, te peço, ó Deus, pelas famílias da nossa igreja, pelas famílias e pelos irmãos que estão conosco agora, nos assistindo, participando deste culto. Senhor, nós te pedimos, Pai, ser presente, Senhor, nas nossas vidas, porque nós precisamos de Ti, ó Pai. Precisamos de Ti porque a Tua fidelidade, o Teu amor, o Teu cuidado, Senhor, as Suas ternas misericórdias têm nos acompanhado a cada dia, Senhor. Nós queremos colocar, Senhor, a vida do nosso pastor, Reverendo Gilberto, e sua família nas Tuas mãos, que nosso pastor continue, ó Deus, debaixo dos Teus cuidados, debaixo da Tua proteção, ó Pai, e nos abençoando, Senhor, aqui junto na nossa igreja, Pai. Ó Deus bendito, sê com as nossas famílias, famílias da igreja, as famílias que a igreja assiste. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha, ó Pai, ao encontro de cada necessidade, Senhor, de cada família. Ó Deus, te pedimos também por portas de emprego, Senhor. Prepara, Senhor, prepara os trabalhos, ó Pai, para os nossos irmãos que precisam, Senhor, trabalhar, precisam estar sendo supridos, ó Pai, nos seus lares. Ó Deus bendito,
Sê, ó Pai, com os nossos irmãos que estão em tratamento, ó Pai, que estão relacionados, ó Pai, na nossa lista de pedidos de oração. Sê com cada um, Senhor, com seus tratamentos. Nós sabemos que o Senhor nos conhece interiormente e o Senhor sabe o que nós precisamos, o que esses nossos irmãos precisam, ó Pai. Ó Deus, sê com eles, ó Pai. E também nesse instante nós nos lembramos, Senhor, em especial do Marcos Feitosa, Senhor. O Senhor tem estado, ó Pai, com aquela vida. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor, sê com ele, Pai. Restaura a sua saúde, Senhor. Faz, ó Pai, ali a tua vontade, Pai. Sê com a sua esposa, suas filhas, ó Pai, que o Senhor as fortaleça também, assim como seus familiares, ó Pai, abençoando os médicos, ó Deus, dando a eles capacidade, que eles possam, ó Pai, cuidar bem do Marcos, ó Pai. Ó Deus bendito, fica conosco, Pai, fica conosco nesse instante, fica conosco durante a nossa vida, Pai, porque é só em Ti que nós podemos buscar, é só em Ti que nós sabemos, ó Deus, que seremos cuidados, ó Pai. Ó Pai bendito, Te louvamos, ó Deus, Te louvamos pelo Teu amor, pela Tua fidelidade e pela Tua graça bendita, Pai. E é no nome santo e precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que nós oramos nesse instante. Conheci o mundo mal e com ele seus ardis. Me arrastei num lamaçal, tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um, construir algum amor onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que ele me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje quero sim saber do meu mestre Salvador. Quero dar-lhe o meu louvor. Eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que ele me salvou. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que ele me salvou. Foi assim
Em outubro, mês da Reforma Protestante, quando comemoramos seus 504 anos, temos como tema de nossas reflexões aqui na Primeira Igreja, cristãos reformados em missão. Este é o tema deste mês. Cristãos reformados em missão. Nos domingos anteriores, o reverendo Valdinei nos falou que a base da missão é o próprio Deus Trino e que testemunhar o Evangelho é uma das faces desta missão que Deus oferece à igreja. Assim, queridos irmãos, queridas irmãs, como cristãos que somos, recebemos de Deus uma grande missão. Contudo, além de cristãos, há um segundo elemento que será distintivo para a nossa compreensão do que seja a missão. E esse distintivo é o fato de sermos reformados. Não somos apenas cristãos, somos cristãos reformados. E o que isso significa? Somos herdeiros diretos da Reforma Protestante, iniciada em 1517, especialmente vindos da família calvinista, presbiteriana e, mais especificamente aqui no Brasil, independente. A chamada tradição reformada é o que nos diferencia e o que nos oferece identidade própria no mundo. Isso não nos faz melhores do que os outros cristãos, mas também não nos torna piores, apenas com características muito distintas. Dentre estas características da família reformada, gostaria de destacar algumas. Dentre elas, temos a centralidade da fé em Cristo, ou o que os teólogos chamam de cristocentrismo. Cristãos reformados são cristocêntricos, têm Cristo como centro da sua fé. Uma segunda característica da tradição reformada é o apreço pelo estudo criterioso das Escrituras. É uma marca distintiva dos reformados. A terceira característica é também o apreço, agora por uma rica experiência litúrgica, como a que nós temos aqui em nosso culto. Temos também como distintivo a utilização de credos e de afirmações de fé para explicar a nossa crença, para explicar naquilo em que cremos. E os credos são utilizados também para explicar o nosso relacionamento com Deus. Esta é uma marca da família reformada. E por fim, a última das características que eu gostaria de citar da tradição reformada é que temos uma percepção muito clara de que precisamos constantemente nos renovar. Tal percepção está contida na expressão latina Ecclesia Reformata Semper Reformanda, ou seja, igreja reformada sempre se reformando. Esta é uma marca da tradição reformada. Estamos sempre nos reformando. Esta última característica, que é a de se renovar sempre que necessário, será, como veremos à frente, fundamental para o cumprimento da missão que Deus nos deu. Esta característica é de vital importância para que cumpramos a missão, a de nos renovar sempre, de estar sempre nos reformando. O livro que acabamos de ler, o livro de Atos dos Apóstolos, é tido como uma espécie de manual do trabalho missionário dos primeiros cristãos, da chamada igreja primitiva. No texto que acabamos de ler, Atos capítulo 1, os 11 primeiros versos, que podemos chamar de introdução do livro, Lucas faz questão de delimitar muito bem o que será por ele narrado. Diz-nos o autor, Lucas, que em seu primeiro livro, o Evangelho de Lucas, no primeiro livro registrou todas as coisas que Jesus Cristo fez e ensinou.
e que no segundo livro, este de Atos, será dedicado ao registro do depois, do dia seguinte à ascensão de Jesus aos céus. Ou seja, se no primeiro livro Lucas registra os atos de Jesus Cristo, no segundo, nosso autor dedicará o espaço para registrar os atos dos discípulos, da igreja, que estava naquele momento dando seus primeiros passos. Portanto, o livro de Atos é o registro das ações, dos atos daquela igreja emergente. E para ligar o primeiro ao segundo livro e dar legitimidade a este, ao que será descrito em Atos, Lucas narra o último encontro ocorrido entre Jesus ressuscitado e os discípulos, antes de o Mestre ser elevado, ser assunto aos céus. Uma cena onde o Senhor responde à dúvida de alguns discípulos sobre quando seria o tempo em que ele, Jesus, restauraria o reino a Israel. Será agora? Perguntaram os discípulos. É agora, mestre, que o Senhor vai fazer a revolução? Será agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Ao que Jesus lhes responde: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E aqui, o texto central de nossa meditação. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. É desse diálogo que temos uma das expressões onde a missão é dada aos cristãos. É por esta expressão que a igreja, eu e você, cristãos reformados, recebemos a incumbência, a missão dada por Deus. E qual é? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E é sobre o fato de sermos cristãos reformados, com a missão de testemunharmos a Jesus Cristo, que eu gostaria de conversar com você nesta manhã. No entanto, e em primeiro lugar, necessário se faz conhecer, ainda que de maneira muito rápida e por consequência resumida, as percepções sobre missão ao longo da história da igreja. Como a igreja viu e entendeu a missão ao longo da história. Se de fato queremos cumprir a missão, é fundamental que tenhamos muito claramente qual é ela, qual é a missão. A dúvida não é nova e cristãos de todos os tempos já se perguntaram, afinal, no que consiste a nossa missão? No que consiste a sua missão? Mesmo entre os discípulos, entre os apóstolos, havia percepções diferentes do que seria a missão. Para Pedro, a missão de testemunhar Jesus se restringia ao povo judeu. Essa era a missão para Pedro. A missão, na cabeça de Pedro, era falar de Jesus aos judeus apenas e tão somente. Em outras palavras, para Pedro, o evangelho de Jesus Cristo tinha como alvo apenas o povo judeu. O apóstolo estava preso à sua formação religiosa e aos seus conceitos raciais, que afirmavam que apenas os judeus eram puros, portanto, merecedores do evangelho. Esta percepção distorcida de Pedro só foi alterada, só foi mudada depois da visão que ele teve, que Deus ofereceu a ele, a visão do lençol contendo os animais considerados imundos para os judeus, onde Deus lhe diz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, de modo nenhum, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez, diz o texto,
a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres imundo, Pedro, mata e come. Ao que Deus purificou, não consideres imundo. Esta visão está registrada neste livro de Atos, capítulo 10. Você pode ler depois. Paulo, o apóstolo, a duras penas conseguiu se desvencilhar das amarras do judaísmo, dedicando o seu tempo e ministério a testemunhar sua fé em Jesus Cristo para além das fronteiras do judaísmo. E para Paulo, a missão era além do povo judeu. E assim, tornou-se, ao contrário de Pedro, o apóstolo dos gentios. Portanto, entre os próprios discípulos havia visões diferentes do que seria a missão. Para Pedro, a missão era apenas restrita ao povo judeu. Para o apóstolo Paulo, posteriormente, esse evangelho deve ser levado a todos. Na Idade Média, cristãos acharam que a missão da igreja era defender o cristianismo do crescente avanço do islamismo. E nesse caso, a melhor defesa era o ataque. E assim tiveram início as guerras santas contra o Islã, as chamadas cruzadas. Ainda no período medieval, cristãos acreditavam que a humanidade estava tão distante de Deus, que para encontrá-lo, só mesmo se enclausurando e se afastando do mundo através dos mosteiros. Para eles, esta era a missão da igreja. De acordo com David Bosch, professor e chefe do Departamento de Missiologia da Universidade da África do Sul, segundo Bosch, durante mais de 7 séculos, do 5º ao 12, o monastério foi não só o centro da cultura e da civilização, mas igualmente o centro da missão da igreja. Portanto, o que se vê e o que se acha ser a missão muda de acordo com os tempos. Depois de séculos e de tantos equívocos, chegamos ao século 21, na cidade de São Paulo, outubro de 2021. Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo. E a dúvida persiste. Qual é a missão da igreja? A resposta é ao mesmo tempo simples e complexa. Simples porque o texto de Atos 1:8 nos responde: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em Judeia e toda a Samaria e até os confins da terra. Parece simples. Esta é a nossa missão, testemunhar de Jesus. Portanto, temos como missão falar a respeito dele. Por outro lado, a complexidade da resposta se dá quando vamos para a área prática. Mas de que maneira? De que maneira testemunhamos ao mundo a respeito de Jesus? E é exatamente nesse momento que entra em ação aquela última característica da tradição reformada que me referi no início. Somos de tradição reformada. E é ela quem nos impulsiona a olhar para o mundo à nossa volta, obrigando-nos a ser uma igreja que sempre se reforma. E isso inclui a nossa percepção do que seja testemunhar a respeito de Jesus Cristo para uma sociedade em constante movimento. Nesse sentido, à luz da resposta de Jesus Cristo aos discípulos, recebereis poder, podemos dizer que o Espírito Santo que nos foi dado, nos revestiu de poder para proclamarmos a Cristo a todas as pessoas, em todos os tempos, em todas as culturas, em todas as circunstâncias e em todos os lugares. E diante disso, podemos dizer que fomos revestidos de poder do Espírito Santo para testemunhar de fato que Jesus é o Salvador. Os primeiros cristãos tinham diante de si uma grande missão: tornar conhecida e aceita
entre os seus, os judeus, a salvação em Jesus Cristo. Não era uma tarefa simples, precisavam demonstrar que todos nascem pecadores e por mais que façam coisas boas, ainda assim continuariam pecadores. Mas que tal condição poderia ser justificada diante de Deus quando entregassem o rumo de suas vidas a Jesus Cristo. E assim, Ele, Jesus, lhes perdoaria os pecados e habitaria seus corações, oferecendo-lhes a paz espiritual que tanto buscavam. Foi o próprio Senhor Jesus quem lhes ensinou. Foi Ele quem disse: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mateus 11. Os primeiros discípulos, os primeiros cristãos, tinham esta grande missão, este grande desafio de mostrar a salvação àqueles que ainda não haviam ouvido falar em Jesus Cristo. Teólogos e estudiosos são concordes. Esta proposição, que Jesus é o Salvador, é o centro da missão da igreja. Este é o centro, é a coluna vertebral da missão da igreja. O projeto de salvação, criado antes mesmo da queda no Éden, é o norte, é o rumo da missão da igreja, pois revela o amor incondicional de Deus à humanidade. Este é o centro da missão. É a partir da salvação que o ser humano tem os seus conceitos, antes embevecidos no pecado, alterados, trocados, convertidos. É a partir da experiência da salvação que as atitudes, antes inclinadas ao pecado, agora mudadas para a retidão e a busca pela justiça. É a partir da noção de salvação em Jesus Cristo. Missão evangelizadora não pode ser confundida com ação proselitista, como nos lembrou o reverendo Valdinei, domingos anteriores. Ação evangelizadora, evangelística, não pode ser proselitismo denominacional, mas sim proclamação do evangelho de salvação de Jesus Cristo. Não foi assim que o mestre pediu, mas ao contrário, ele pediu que fizéssemos discípulos. Cristãos reformados em missão não é apenas um tema para o mês de outubro, mas uma realidade e um desafio a todos nós. Cabe, portanto, a mim e a você proclamar a aqueles que estão distantes de Deus, proclamar o amor, a graça e a paz que são encontradas em Jesus Cristo. Este é o rumo principal da nossa missão. Mas também fomos revestidos de poder do Espírito Santo para testemunhar que Deus é o Senhor da história. Além de testemunhar que Jesus é o Salvador, fomos revestidos de poder do Espírito Santo para testemunhar que Deus é o Senhor da história. Ainda perdura entre muitos cristãos atualmente a noção de que somos um povo à parte, um povo separado, e que, portanto, não podemos nos envolver com as coisas do mundo. Isso inclui, por exemplo, a política. Esta é uma percepção equivocada do papel do cristão na sociedade. E mais que isso, revela uma grande ingenuidade e desconhecimento bíblico de que Deus é o Senhor da história, soberano do mundo. Os que assim pensam não conseguem entender que somos instrumentos nas mãos de Deus para a transformação do mundo. E o faremos a partir de vários elementos, dentre eles, por exemplo, a própria política. O pecado se manifesta em todas as áreas da vida humana. Todas. Não há nada na sociedade, na vida humana, que não seja manchada pelo pecado. E o pecado, quando se aloja nas relações econômicas,
faz um mar de vítimas. Acabamos de cantar que estou fazendo. Quando o pecado se aloja nas relações econômicas, faz um mar de vítimas, tendo como resultado a violência, o desemprego, a fome, o analfabetismo e as doenças. Não há como fechar os olhos a tais realidades e simplesmente dizer que elas não existem. É possível que alguém pense, ora, mas isso não é problema nosso. Sim, é problema de toda a sociedade. E estamos incluídos na sociedade, nós somos a sociedade, portanto, isso nos diz respeito. Ao invés da fuga monástica do mundo e de seus problemas, como cristãos reformados, somos chamados a nos envolver e assim proclamar que, a despeito de tantos problemas, Deus é o Senhor da história. E sim, cristãos reformados são vocacionados, são chamados por Deus também para atuarem na sociedade como artistas, como cientistas e também como políticos. Na verdade, não há área da vida humana na qual cristãos não possam atuar a fim de servir a Deus no mundo, sendo instrumentos em suas mãos para o bem-estar da criação. Entender a nossa atuação na sociedade como parte integrante da missão da igreja é atestar, é comprovar a convicção de que Jesus Cristo é o Senhor da história e que Ele utiliza-nos como instrumentos para alterar e que somos seus mordomos aqui na terra, até o dia. Nós somos mordomos do Senhor, cuidaremos, temos a missão de cuidar do mundo que é de Deus, somos mordomos, até o dia em que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Até esse dia chegar, nós somos os mordomos de Deus aqui na terra e, portanto, somos instrumentos nas mãos dele para cuidar de sua criação. Mas também fomos revestidos de poder do Espírito Santo para testemunhar. Além de testemunhar que Jesus é o Salvador, além de testemunhar que Deus é o Senhor da história, fomos revestidos de poder do Espírito Santo para testemunhar que Deus é o Criador. Deus é o Criador de todas as coisas. Foi Ele quem criou os céus, as estrelas, o ar, os mares, a terra e tudo o que nela vive, plantas e animais. E isso inclui, evidentemente, o ser humano. E segundo Gênesis 1:31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Como consequência de séculos e séculos de exploração, nossa geração está colhendo as dores de tais ações da humanidade. A conta chegou. Não é mais possível negar que o clima está alterado. Não é possível mais negar que eventos catastróficos estão se tornando rotineiros. Enchentes, onde nunca ocorreram antes, como vimos em 2021 em países da Europa. As recentes tempestades de poeira que cobriram cidades do interior paulista e agora, neste final de semana, cobriram cerca de 15 cidades no Mato Grosso do Sul. Eu sou novinho, tenho 55 anos, não me lembro de ter visto isso antes. Não é possível negar que as coisas estão alteradas. Não é mais possível negar
que por conta do calor excessivo, incêndios devastam cidades nos Estados Unidos, Austrália, Portugal. E pasmem, por conta do calor excessivo, incêndios consumiram 3 milhões de hectares de florestas na Sibéria. Na Sibéria. Não há como negar. Se houvesse, porque não há, sabemos disso, mas se houvesse uma possibilidade, isso é impossível, mas se houvesse a possibilidade de conversarmos, de termos uma conversa com os nossos antepassados, e lhes disséssemos que o Pantanal, a maior área alagada do mundo, ardeu por 2 anos consecutivos, os nossos antepassados diriam que nós estamos loucos. Não estamos loucos. É o clima quem está. E fomos nós que o tornamos assim. Não dá mais para negar as aparências e disfarçar as evidências. Negar o valor da criação e desdenhar da sua agonia é, em última instância, negar que Deus é o Senhor soberano de todo o universo. É negar o amor de Deus que criou o mundo e o que nele há para o deleite do ser humano. Parafraseando Cipriano de Cartago, bispo da igreja primitiva, Cipriano tem uma frase magistral. Diz Cipriano: não pode chamar Deus de pai quem não tiver a igreja por mãe. Pois bem, parafraseando Cipriano de Cartago, não pode chamar Deus de criador quem desdenha da sua criação. Não pode chamar Deus de criador quem desdenha da sua criação. Como já disse antes, uma das características da tradição reformada é a de estar sempre se reformando, de estar sempre pronto a reconhecer que o mundo é dinâmico, que as sociedades se alternam em conceitos, e tal característica é central para que olhemos para o tema do meio ambiente como algo a ser reformado entre nós. Outra característica da tradição reformada é a de ter Cristo como centro do mundo. E de acordo com Donald McKee, praticamente esta visão de Cristo como o Senhor da história significa que os cristãos reformados não veem quaisquer áreas do comportamento ou do pensamento humano como livres de Cristo. Todas são campos válidos para a missão e o ministério. Em outras palavras, todos os campos da sociedade estão sujeitos à soberania de Deus. E isso inclui o meio ambiente. Tem crescido entre cristãos de todo o mundo a percepção de que o cuidado com a criação deve ser uma entre as muitas faces da missão da igreja e que somos todos mordomos de Cristo para o cuidado da sua criação. Diante desta realidade e à luz da tradição reformada, fomos revestidos de poder para testemunhar que a criação é uma dádiva de Deus, um presente de Deus, e como tal, precisa ser cuidada e preservada. Esta é também a nossa missão como cristãos reformados. Concluo. É de John Stott a seguinte frase: missão não é tudo o que a igreja faz, mas antes, missão descreve tudo o que a igreja é enviada a fazer ao mundo. Tudo que fizermos pelo mundo, tudo que fizermos pela humanidade, será para a glória de Deus. A Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, PCUSA, encontrou uma maneira de acolher as várias áreas que entende ser a sua missão.
É um texto chamado As Grandes Finalidades da Igreja. E eu gostaria de citá-las e dizer que nos incluímos aqui também, entendendo ser também estas finalidades da Igreja Presbiteriana Independente, a primeira IPI de São Paulo. São 6 as grandes finalidades da PCUSA. A proclamação do Evangelho para a salvação da humanidade é a primeira, o norte, o rumo, a coluna central. A proclamação do Evangelho para a salvação da humanidade. A segunda finalidade da igreja, ou segunda missão, o abrigo, a nutrição e a comunhão espiritual dos filhos de Deus. É missão da igreja cuidar dos seus filhos espiritualmente. Terceira, a manutenção da adoração a Deus. A igreja tem a missão de adorar a Deus, é o que fazemos. Em quarto, quarta grande finalidade, a preservação da verdade. A preservação sempre da verdade. A quinta grande finalidade da igreja, a promoção da justiça social. Em todas as suas áreas. E em todo o leque que se pode abrir a esse respeito. E por fim, a sexta grande finalidade, a exposição do reino de Deus ao mundo. Precisamos dizer ao mundo que ele é de Deus, que a criação é de Deus e que ele é o Senhor do mundo. E diferentemente de Ethan Hunt, não sei se você se lembra, e diferente de Ethan Hunt, personagem de Tom Cruise, que recebeu uma missão impossível, aquele filme, cremos que esta seja uma missão possível para os cristãos reformados. É possível proclamarmos o Evangelho de Jesus Cristo. É possível. É possível para os cristãos reformados, membros da primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, a Catedral Evangélica. E assim, queridos irmãos e irmãs, que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça para que assim compreendamos, e mais que isso, que coloquemos em prática a missão que nos foi dada. A Ele, pois, toda a glória. Que Deus nos abençoe. Amém. Sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor.
acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo, ó Deus, tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Recebei a bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e vos dê a paz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a direção, o amparo e o poder do Espírito Santo esteja convosco e convosco permaneçam até aquele dia glorioso da vinda do Senhor. Amém. Amém.